Salve, 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 tricolores! Tudo certo com vocês? Meu nome é Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Vetoredo. E em busca da quarta Copa está de pé ainda. São Paulo joga, vence, no sentido de se classifica e vai enfrentar o LDU ou então Botafogo novamente pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Chega mais e bora descobrir o que aconteceu no jogo e a minha opinião. Em um teste aí para cardíaco, São Paulo passa. São Paulo se vinga do Atlético Nacional. São Paulo sabe jogar uma decisão. Precisava de tudo isso? Não precisava. Não precisava mesmo. Certo? Mas só que é o nosso São Paulo, né? Ele gosta de ter emoção até os últimos minutos. Ou no caso, até as cobranças de pênaltis. Né? Porque, cara, o jogo começou com 1-0 pra gente. Literalmente. O jogo começou com 1-0. Foi aos 3, 4 minutos, o André Silva faz o primeiro gol do São Paulo. Em que, na teoria, o que a gente pensa? Porra, mano, já fez gol, agora a partida vai ser suavinha. Pô, vamos trocar a bola, vamos controlar, já era. Faz mais um gol, ou faz mais 2 gols e acabou, zerou. Liquidou já a partida. Mas só que aconteceu uma coisa que eu não via faz tempo, que é o recuo do time sobre uma vantagem simples. Simples. O que é perigoso para uma Libertadores, certo? O time recuou de uma tal forma que literalmente deixou o Atlético Nacional jogar. Deixou o time colombiano, tipo, tá, irmão, vamos ver se você consegue fazer alguma coisa de útil. Ainda bem que ele não fez. Ainda bem que o Atlético Nacional conseguiu ser ruim, tá? Embora seja aí atualmente o melhor time colombiano, mas né, a gente volta naquela velha discussão que a gente faz sobre o futebol brasileiro comparado ao restante da América do Sul. Desde a ponta de baixo do Chile até a Venezuela. Até a Venezuela. A gente encara isso tipo, com uma realidade totalmente brutal. Totalmente discrepante, certo? E é por isso que aí chega nesse ponto que deu uma certa raiva do São Paulo. Porque ele não precisava passar por tudo isso. Entendeu? Não precisava passar por todo esse medo, por toda essa ansiedade. A gente podia liquidar simplesmente a partida. Pô, quase 60 mil torcedores ali, uma recepção do caralho, porque a gente sabe, né? A gente sabe fazer recepção. A gente sabe chegar na porra do estádio e cantar do começo ao fim, né? E aquilo, noite de Libertadores é bom. Noite de Libertadores com grandes times é excelente, mas ninguém se compara a uma noite de Libertadores no Morumbi. Pode esquecer. O São Paulo tem uma magia diferente nessa competição. Quer dizer o quê? Vai ganhar todas as vezes? Não vai. Mas só que a camisa pesa. Pesou nesse jogo. Claramente pesou. Poderíamos ter um placar diverso logo no primeiro jogo. Poderíamos tá falando aqui agora de uma eliminação precoce de São Paulo. Mas não é isso. Então, essa foi a sorte. O São Paulo, nessa fase eliminatória, passou pela sorte. Por causa da camisa. Por causa da tradição. Me forço aqui, me forço mesmo e me julgo a comparar essa sorte
essa tradição com o Real Madrid na Champions, em que nesses últimos anos, para quem acompanha um pouco mais o futebol europeu, percebeu que o Real Madrid não vinha jogando um jogão, porra, toque de passe, qualidade, entendeu? Não era os Galácticos 3.0, 2.0, enfim, né? As versões galácticas do time. Mas só que ele passava pela tradição que ele tem na Champions. Ele tem aí 13 Champions. Joga para nossa realidade. Fora os outros times. Se eu não me engano, é o Estudiantes. Eu tô falando merda, não me lembro agora de cabeça, nesse exato momento, qual time argentino é o mais vitorioso da Libertadores, que tem não sei quantos títulos, mas enfim. Mas só que pensa no Brasil. Quem são os maiores campeões da Libertadores, da América? Quem conquistou mais vezes a Libertadores? São Paulo. Empatado com Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Certo? Mas esses 3 times que eu comentei, o Santos também, se eu não me engano. O Santos também. O Santos é bimundial e 3 Libertadores, verdade. Mas só que esses 4 times, não, sinceramente, pode estar sendo um clubista pra caralho. Foda-se. Dane-se. Isso é um canal de São Paulino. Isso é um canal para torcedores do São Paulo. Então é um perfil que, se você é rival, vai vir zoar quando a gente vai perder, quando ele perde. Beleza? Todo mundo positivo, fica à vontade. Torcedores do time, fica à vontade. Mas só que você também tem que entender que ele vai ter também, muitas vezes, uma análise parcial. E, cara, por mais que seja foda, a noite de Libertadores no Allianz Parque, no Beira Rio, ou então no tão clássico e monumental Maracanã. Pode ser, moça, o mais foda, mas nenhuma noite se compara ao Morumbi. Nenhuma quarta-feira de Libertadores se compara ao Morumbi. Mas foi terça. Dane-se. Foda-se. É uma noite de Libertadores. Um corredor de fogo com mais de 200 metros aí de distância até chegar aos portões principais do estádio. O Cícero Pompeu de Toledo. Isso que fez a gente passar também. Essa torcida que conduz, beleza? Isso que fez passar também. Agora, fora esses sentimentos, todo esse sentimento, tipo, mão pra cima, mão com tudo, tipo, é guerra, papapá, beleza? Temos também o futebol. E voltando, agora a falar da análise do jogo. São Paulo tem que dar muitas graças ao Rafael, goleiro de time grande. Ficou reserva durante quase toda a sua carreira, mas precisou de um time para dar uma chance para ele, tipo, varar garoto. Vira titular, mostra o que você sabe fazer, que o cara despontou. Pode falhar? Pode. Já falhou? Já falhou. Mas o que eu até comentei também com um amigo meu, quando ele estava assistindo o jogo junto. A gente demorou 10, 15 anos, né? Mas nesse intervalo de tempo aí, pra gente achar um substituto de Rogério Ceni. E a gente achou agora. Rogério Ceni frangava também. Porra, frangava. Falhava também. Falhava. Aquele lançamento de bola pro Robinho contra o Palmeiras, que o Robinho cobriu ele, né? Tem outras fases quando ele era mais jovem também. Mas só que tem noites inesquecíveis de Rogério Ceni. Tem aquele jogo da Sul-Americana contra a Universidade Católica, que o cara pegou pra cacete. E uma noite incrível pra ele, pela idade dele. E agora ele tá vendo esse efeito de novo. A gente tá vendo uma repetição de um goleiro que é extraordinário.
Rafael, você é brabo, irmão. Você é foda. Você salvou a gente. A gente teve 3 pênaltis, certo? 3 pênaltis durante o jogo corrido. 2 no primeiro jogo e 1 nesse. E nos 3 pênaltis, você estava na bola. No primeiro pênalti lá, foi para fora, mas ele estava na bola. No segundo pênalti, ele estava na bola e conseguiu defender. E nesse terceiro pênalti, ele também estava na bola. Aí, mérito do Moreiros, beleza? Mérito, bateu bem, cobrou bem, entendeu? Cobrou forte no canto. Se fosse um pouquinho mais fraca, ou tivesse uns centímetros, um pouquinho mais pro meio, o Rafael pegava, beleza? Então, Rafael se agigantou no gol nessa noite de Libertadores, beleza? Se agigantou. A gente deve, graças a essa classificação, ao Rafael, certo? E no jogo, cara, aí beleza, o São Paulo fez 1-0 e deu a bola para o Atlético Nacional. Isso é lamentável para a qualidade que a gente tem. Tipo, pô, não deve, não pode fazer isso. Mas só que ao mesmo tempo, o Atlético Nacional não produziu nada praticamente. Não criou perigo ao gol do Rafael. A sensação de perigo foi pela tensão. Claramente, se a gente for ver os lances agora, pô, não teve um chute no ângulo, não teve um ou outro, pá, beleza, mas tipo, não foi comparado, não teve nenhuma comparação com o primeiro jogo, que teve mais chances perigosas, teve 2 bolas na trave também, enfim, não teve isso nesse jogo. E aí, cara, vamos agora apurar por lance do pênalti. Olha o Enzo Dias. Infantilidade, né, amigo? Tipo, o atacante cavou, o atacante já tava dobrando o joelho, dane-se, amigo, dane-se. Teve o toque. O Enzo Dias foi infantil, teve um toque ali na perna. E ele não reclama. Ele literalmente ele não reclamou do pênalti. Falou um pouquinho, parou. Não tem, não. Tá, beleza. E aí o Atlético Nacional empata. E aí, cara, mano, o que o Cardona deve ter sido xingado, crucificado na Colômbia, não tem tamanha de vergonha. O cara assim, cagou pro Atlético Nacional. Se teve um culpado pela classificação do São Paulo, foi o Rafael. Mas se teve um culpado pela eliminação do Atlético Nacional, foi o Cardona. Perdeu os 2 pênaltis e ainda conseguiu ser expulso por provocar o Ferrarese após a efetividade do pênalti do Moreiros, certo? Mas pô, esse cartão que o Cardona recebeu, eu achei também foda-se, cara. Tipo, tanto que no primeiro jogo o Cardona só fez isso com o Ferrarese porque o Ferrarese fez isso também. No segundo pênalti, o Ferrarese quase engoliu o Cardona. Berrou no ouvido dele, tipo, entendeu? Berrou no ouvido dele. E o juiz não deu nada, não deu amarelo, não fez nada. Nesse jogo, era um outro juiz, outros critérios. Aí a gente fala, padronização de critérios, uma melhor qualificação de árbitro, né? Todo aquele debate, entendeu? Mas aí o cara provocou e tomou o segundo cartão amarelo. E aí é um pouquinho também de burrice do Cardona. Tipo, amigo, você sabe que pode ter uma eventualidade de você receber amarelo por provocação. Então não faz se você já tem o primeiro amarelo, não é mesmo? Não seja imbecil de fazer isso se você já tem o primeiro amarelo. O cara foi lá e fez. E logo no gol de empate, o Atlético Nacional ficou com 1 a menos. Então, meus parabéns, Cardona. O Atlético Nacional te ama, né? E aí veio a substituição, logo depois da expulsão, cara. Que eu achei, tipo, uma substituição meio que conservadora, eu acho. Porque trocou meia por meia dúzia, entendeu? Trocou André Silva pelo Ferreirinha. Porra, beleza. Tem os contra-ataques ali do Atlético Nacional, pá, os caras são velozes, pá, beleza, são rápidos. Mas olha que
Podia, cara. Porque a gente tinha 2 volantes ainda. 3 zagueiros, mas 2 volantes que sabem marcar bem. Então acho que dá pra tirar um volante, pra não perder uma peça ali de meio de campo, pra ficar ocupando o meio de campo. Dá pra tirar um zagueiro e colocar o Ferreirinha. Como ele fez depois, quando colocou o Henrique, né? Ele tirou o Sabino, se não me engano, e Sabino, Ferrarese, enfim, tirou um dos zagueiros e tirou o Aaron Franco, que já tinha amarelo. Ele tirou o Aaron Franco e colocou o Henrique. Mas aí 10, 5 minutos para acabar o jogo, entendeu? Então eu acho que faltou uma certa agressividade pro Crespo, entendeu? É claro que agora, como a gente passou, a gente tá sossegadinho, pô, feliz, só esperando o próximo aniversário, a gente não vai criticar. A gente não vai falar, nossa, pô, podia ter colocado, podia ter sido mais ofensivo, né? Porque em tese deu certo, beleza? A gente se classificou. Então aí, cara, beleza. Teve 1-1 e depois o jogo também, né, dane-se. Não tem muito lá aquelas coisas. Aliás, teve só um lance que foi engraçado. Que foi ali o Luciano recebeu na grande área, o cara caiu, errou o chute, a bola sobrou pro zagueiro nacional. O cara podia fazer. O zagueiro nacional é foda. O zagueiro do Atlético Nacional. Mano, o zagueiro podia fazer qualquer coisa. Dar um lateral, será? Fazer por contra, chutar para linha de fundo, dar um calcanhar, será? O cara conseguiu fazer a proeza de chutar no pé do Luciano. E só não foi gol porque o Ospina conseguiu defender. Porque ia ser o gol mais cagado dessa edição de Libertadores. O Luciano não desistiu da jogada, caiu lá, se cagou ali na lance, não desistiu e foi ele deitado tentar bloquear o chute e conseguiu. Entendeu? Conseguiu. Mano, se o Ospina não tivesse atento no lance, ia ser gol. Ia ser gol, cara. Mas ia ser um gol, tipo, meu Deus, não é possível. Não é possível que a gente fez um gol desse. Entendeu? E aí foi pros pênaltis. Começando ali, que a gente ganhou, acho que os 2 sorteios ali de colado, e quem bate primeiro. E a gente, em tese, tava um pouquinho tenso. Porque quem sofreu o empate foi a gente. Então, em tese, quem teria uma moral um pouco mais baixa era a gente, certo? Certo. Ah, beleza, ele começou batendo, o lado foi para Independente. Ótimo, excelente. É o lado que a gente gosta. É aquele lugarzinho que a gente gosta de bater. Porque tem Independente e a Dragões da Reais. Dragões da Real, melhor dizendo. Então, lugar perfeito. A gente ganhou também em quem começa batendo. O Rafael pegou no peito, valeu. Eu defendo primeiro. Eu defendo primeiro. Vou dar calma para os meus jogadores. Vou dar moral que eu vou pegar o primeiro pênalti. Os caras vão ficar mais sossegados para converter. Que moral. Que culhão. Que goleiro de time grande. Que eu falo. Goleiro de time grande não deve aparecer. Mas deve ser crucial. Não deve se aparecer no sentido que, porra, todo jogo, melhor jogador, o goleiro. É uma coisa errada. Mas num clássico, numa decisão, o goleiro tem que dar os méritos, aí sim, porra, da hora. Porque isso é goleiro de time grande. Goleiro de time grande tem que, quando chegar a bola, defender. Dá seu pulo, irmão. Mas tem que defender aquela bola. Seja fraco, seja no canto, no ângulo, forte, não importa. Dá o seu jeito. E nas cobranças de pênalti, o Atlético Nacional errou a primeira, certo? O Lucas converteu. Aí depois o Atlético Nacional converteu de novo. Aí o Marcos Antônio fez a maravilha de acertar uma paulada na trave, quase travessão. Entendeu? Tirou muito do goleiro, né? Acontece, infelizmente. Aí beleza. Aí depois o Atlético Nacional empata, voltou ali pro jogo, né? Na frente, empate, na frente, empate. Aí no último
lance, no último pênalti ali, na quinta cobrança, vem o cara e uma coisa é certa, o Rafael tava gigante. O Rafael foi em todas as bolas no pênalti. Foi em todas as bolas. Não, só não conseguiu defender as outras porque os caras bateram bem também. Então, tem que dar mérito também para os jogadores da Internacional. Os caras bateram bem. E é aquilo, os caras tá percebendo, mano, a gente tem que meter ali no canto mesmo, mas ali, tirar o máximo, colocar a bola na bochecha do gol, pro Rafael não defender, senão o cara vai defender. E nessa quinta cobrança, aconteceu isso. O jogador da Atlético tentou tirar tanto e tanto, até deslocou o Rafael. O Rafael pulou de um lado e a bola foi do outro, mas só que a bola foi no outro lado, no travessão. Aí chega no último pênalti da partida. Cédric Soares, o nosso menino de ouro, o nosso lateral que tá cagando pra cacete. O nosso lateral que, olha, meu Deus, só não é tão ruim pra dar saudades do Igor Vinícius. Mas, pelo amor de Deus. Mas, pelo menos, nessa hora, ele se consagrou. Ele chegou, deslocou o Ospina, bateu firme e fez o gol da classificação do São Paulo. E graças ao Rafael, aos todos 180 minutos de jogo, por defender 2 pênaltis, por ser gigante na cobrança, sair alternado de pênaltis, e graças ao Cédric por ter caprichado nessa última batida, estamos na quarta de final da Copa Libertadores da América. E agora é relaxar, tá? Infelizmente a gente tá fora da Copa do Brasil. Porém, felizmente, vai ter tempo para descansar, vai ter tempo para recuperar os jogadores. Esse é o essencial. Esse foi o essencial de ele ter passado. Por quê? Porque agora ele vai poder contar com o Rafael Torói, ele vai poder contar com Arboleda, a gente vai poder contar com Oscar, a gente vai, talvez, né, poder contar com Luiz Gustavo, com o Wendel e companhia, entendeu? Então, tem uma galerinha ali que está voltando e que até chegar na próxima etapa aí da Libertadores vão estar todos prontos. E o time vai ter um upgrade. Brabo. Um upgrade. Vai ter um salto de qualidade. Beleza? Aí cabe ao nosso treinador, Hernan Crespo, saber montar. Será que ele vai pegar Oscar e Lucas, jogar os dois? A gente vai perder com o poder de combate. A gente vai perder um poder ali de marcação. Será que vale a pena? Ou usa um no tempo, outro no outro tempo. Se precisar muito, usa os dois juntos, aí numa reta final, ou na metade do segundo tempo, enfim. Aí isso é só Hernan Crespo pode dar a resposta pra gente. Através de treinamentos e conversa, porque ele tem feito bem. Então, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Parabéns à nossa torcida que conduz, que apoiou o time do começo ao fim. Beleza? E o próximo jogo do São Paulo nesse fim de semana é contra o Atlético Mineiro, com desfalques, bom desfalque aí do Atlético, beleza? E o jogo no Monumbis, beleza? Então é isso, é nóis. Comente aqui o que você achou dessa classificação. Comente aqui se você acha que o São Paulo vai conquistar a quarta Copa. É imaginação minha, é muita viagem minha, mas tem sinais, né? Tem a superstição de um torcedor, assim como tem a superstição de ter uma camisa grande, de ter uma camisa que pesa, de ter tradição numa competição. É isso, valeu. Se inscreva no canal, nos siga em todas as nossas redes sociais, beleza? Um forte abraço e vamos São Paulo!